Aleluia! Glória a Deus. Quem está muito feliz com Jesus? Glória a Deus. Ainda sobre seus pés, abra a palavra do Senhor aí onde você está, bem rapidinho, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Fique sobre os seus pés, vamos ler a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Você crê nisso? Amém. Aleluia! O Senhor é bom. Quem achou diz amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Versículo 24. A qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os seus pés no tronco. E perto, presta atenção, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, soltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida, como um alimento. E pedimos em nome de Jesus que o nosso coração nessa noite seja uma terra boa, Senhor. Uma terra produtiva. Ó Deus, para que a tua semente possa cair, germinar e dar bons frutos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja falar. Deus, o Senhor tem total liberdade nesse lugar, e o Senhor tem total liberdade e acesso no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus, você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da adoração. Amém? Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Aqueles que sabem adorar o Pai em estilo e em verdade. Aqueles que têm como estilo de vida a adoração. Muitos, nesse tempo que a gente está vivendo, e talvez seja o tempo mais propício para isso. Eu digo porque antigamente ninguém tinha celular, antigamente as coisas eram muito mais difíceis. Eu falo em todas as áreas, né? Então assim, a gente nem costumava viver em tanta murmuração. Claro que tinha, mas não é como hoje, né? Antigamente as coisas eram mais difíceis. Mas hoje nós vivemos em um mundo
que nós vemos tantas pessoas murmurarem e reclamarem, às vezes por tão pequenas coisas, e que sejam grandes coisas, mas nós vivemos num mundo muitas das vezes de aparência, e o pastor tem comentado muito esses dias, no mundo da internet, né, no mundo que as pessoas olham e pensam, como o Leandro pregou na quarta-feira, como Asaf olhava para a vida daqueles que não amam ao Senhor, mas parece que eles não tinham aperto em nada, e muitas das vezes nós estamos vivendo isso hoje. Aquilo que ele pregou sobre Asaf na quarta-feira é uma realidade hoje. Muitas das vezes nós estamos vivendo e pensando como Asaf pensou: Senhor, mas nem na morte eles têm aperto. Senhor, mas olha como que eles estão bem e eu estou aqui passando por essa provação, por essa situação, por essa angústia, mas justo eu que sirvo o Senhor, justo eu que tenho o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. Nós estamos vivendo em meio a isso, e a internet dá acesso para isso. Não acredite naquilo que muitas das vezes você está vendo no celular. Mais de 80% pode ser que não seja verdade. E o diabo muitas das vezes faz que passe diante dos teus olhos, para que você seja uma pessoa frustrada, para que você seja uma pessoa derrotada, para que você se esqueça que no Senhor você é mais que vencedor, e para que haja em você um espírito de murmuração. A palavra do Senhor diz assim: de tudo o que deves guardar, guarda o seu coração, guarda o seu coração. O salmista Asaf diz assim, só para a gente encerrar aqui, o salmista Asaf diz assim: eu pensava que eles estavam no lucro, até que eu vi que os pés deles estavam em lugares escorregadios. O nosso pé, o meu pé e o teu pé não está em lugares escorregadios, mas o nosso pé está firmado na rocha eterna que é o Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmos 91 que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pastora, quando que a gente vive isso? Quando a gente crê. Quando a gente tem fé o suficiente para acreditar que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Amanhã pode sair um jornal, mas a palavra do Senhor ela é mais recente que o jornal vai sair amanhã. A palavra do Senhor ela é mais recente que a notícia que você vai ver, talvez na internet, na televisão. A palavra do Senhor ela é mais recente. E muitas das vezes Satanás, como um bom estrategista, quer tirar de nós a essência do evangelho do Senhor, quer tirar de nós aquilo que foi implantado e aquilo que o Senhor implantou nas nossas vidas um dia. E nós devemos tomar cuidado para que isso não se perca no nosso coração e na nossa vida, a essência de um verdadeiro adorador. Nós podemos, presta bem atenção, igreja, nisso que eu vou falar para vocês. Nós podemos fazer tantas coisas para o Senhor. Nós podemos não faltar de um culto, de uma programação. Mas se nós não sabemos ser verdadeiros adoradores, se nós não tivermos um coração de adorador, nós nunca iremos alcançar aquilo que o Senhor deseja que nós alcancemos. Sabe, o Senhor deseja, procura, a palavra do Senhor diz a palavra certa. A palavra do Senhor diz que Ele procura por verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aquele que consegue adorar o Pai no dia mais difícil da sua vida, ele vai conseguir adorar em outro qualquer dia. Adoração não é só apenas quando está tudo bem, porque nós temos um mau hábito de adorar o Senhor, engrandecer o Senhor no dia que está tudo bem. Mas nós precisamos entender, como diz a palavra do Senhor, que mesmo nos dias que não estão tudo bem, a palavra do Senhor nos garante em Romanos 8:28, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mesmo que nós não entendemos, mas lá na frente vai cooperar para o nosso bem. Então nós devemos guardar o nosso coração e a nossa essência, que um dia foi implantado dentro de nós, de sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que engrandecem, aqueles que adoram, aqueles que sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor direciona as nossas vidas de acordo com a vontade dEle. Mas isso precisa ficar gravado em nosso coração. Hoje, enquanto eu lia esse texto, o Senhor falava muito ao meu coração. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas estavam ali naquela cidade. E tinha uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. E aquilo começou a incomodar a vida deles.
E a palavra do Senhor diz que em certo momento eles chegaram diante daquela mulher e expulsaram aquele demônio que tinha naquela mulher. E aquele demônio nunca mais voltou, mas tinha muita gente que estava se aproveitando financeiramente com aquela mulher, com tudo aquilo que estava acontecendo, até que chegou no ouvido das autoridades aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. Sabe, e nesse momento que chegou diante das autoridades, aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo, ele poderia ter baixado o nível de adoração. Ele poderia ter baixado o nível e a essência de um verdadeiro adorador, porque ele sabia o que estava por vir. Naquela época, o que acontecia era muito mais grave. Hoje nós temos livre acesso para pregar a palavra do Senhor. Hoje nós temos essa oportunidade de falar da palavra, de compartilhar da palavra, mas naquela época não era desse jeito. E ele sabia o que iria acontecer. Sabe, e naquele momento ele poderia baixar o nível, mas não, ele como tendo a essência de um verdadeiro adorador, ele se manteve com a postura, mesmo num dia mau, mesmo quando o dia mau chegou, mesmo quando ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. Eu acho maravilhoso, eu estava lendo na palavra do Senhor hoje, quando diz que o nosso Senhor, quando Jesus Cristo, ele foi se entregar ao nosso... morrer em nosso lugar. A Bíblia diz assim que ele indo para o Getsemane, ele indo ali nos últimos instantes, quando ele sabia que estava prestes a ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino. Que hino que canta quando nós estamos sabendo que nós vamos morrer? E não era qualquer morte. O que canta? Ele foi o maior exemplo. Ele foi o maior exemplo de como ser, de como ter um caráter de adorador. Sabe, além das circunstâncias. Tem um louvor muito bonito diante do trono, que diz assim, que nós andamos acima dos... Eu cito isso sempre, porque toda vez que eu passo por uma provação e uma dificuldade, eu lembro que eu não estou nessa terra, mas eu sei que o Senhor me faz andar por lugares sobrenaturais. Eu sei que eu não ando mais no natural, mas eu sei que o Senhor me faz andar em lugares sobrenaturais, acima dos problemas, acima das adversidades, acima do dia mau. Pastora, parece que você não tem problema. Tenho e tenho bastante. Sabe, mas a alegria do Senhor precisa ser a nossa força todos os dias. A essência do adorador não pode morrer no nosso coração, mesmo que nós temos dias maus, dias difíceis. Pastor, e como que eu consigo ser assim, pedindo ao Senhor? Pai, derrama graça na minha vida. Me ajuda a ser um verdadeiro adorador. Me ajuda a adorar o Senhor. Me ajuda a engrandecer o Senhor. Sabe, levanta de manhã já adorando o nome do Senhor, em vez de você amaldiçoar. Talvez você tenha falado, pastor, eu tinha passado dias tão difíceis, mas porque talvez você tenha levantado e amaldiçoado o teu dia. Levanta, abençoa seu dia, declara que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agradece ao Senhor, fala, Pai, obrigada, mais uma oportunidade o Senhor me deu. Mais uma oportunidade, não importa como as coisas estão acontecendo, a palavra do Senhor nos garante que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Primeiro ponto, para quem gosta de anotar, prisão. Diz para o seu irmão, prisão. Nós estamos lendo num texto, a palavra do Senhor diz aqui no versículo... No versículo 24, a qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou aos pés do tronco, e havendo-lhes dados, versículo 22, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Então, primeiro ponto que eles passaram aqui foi a prisão. Mas antes da prisão, ali tinha um julgamento, e naquela época, eles tinham que seguir a risca, era ordenado que fosse 40 açoites, 40 chibatadas. E eles não poderiam errar. Quem estivesse dando as chibatadas
Quem estivesse dando as batadas em quem merecia, havia um julgamento. E quem estivesse dando não poderia passar de 40, porque senão o crime também ia para quem estava batendo. E eles diziam para eles não errarem a conta. Eles davam 39, voltava, e se desse 40 tinha que parar por ali. E eles voltavam, dava mais 39, eles voltavam, dava mais 39. E não foi só jogado na prisão, e o quanto eles apanharam antes de ser jogados na prisão, por amor ao Senhor. Era mais um ponto para eles ter parado por ali. A gente já recebeu punição, a gente já apanhou. Eles estavam todos machucados. Todos machucados. Eram açoites, eram chibatadas. Se você depois for procurar mais a fundo como que foi, né, você poderia olhar para Paulo e Silas e falar assim, eles não tinham nem motivos. Talvez se eles ficassem ali na prisão só calados, sem murmurar, já seria algo extraordinário. Mas eles tinham cravado dentro de si a essência de um adorador. Eles tinham cravado dentro de si. E aqui nós estamos falando de prisão física, ali onde foram jogados nos lugares. Mas hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos visto Satanás encarcerar e colocar muitas pessoas em prisões, sabe, prisões na mente, prisões emocionais, pessoas com opressão, pessoas com depressão, sabe, pessoas angustiadas, pessoas deprimidas, pessoas com tristeza nos corações. Não é só prisão física, aqui nós estamos citando uma prisão física, mas quanto muitas das vezes Satanás tem tentado contra a vida de muitas pessoas, e tem paralisado com tristeza, com aflições, com depressões, com angústias. Mas mesmo que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A palavra do Senhor diz que tem 365 versículos dizendo, não temas, não temas, não temas, eu te ajudo. O Senhor é a nossa força. Assim como o Senhor estava sustentando Paulo e Silas, assim como o Senhor estava guardando os corações dele, nós precisamos também guardar o nosso coração. Mas hoje o Senhor quer te libertar de tantas prisões que talvez você tenha vivido. Prisões na mente, prisões emocionais. Talvez você tenha vivido tantas prisões com tristezas, com angústia. Mas o Senhor veio nessa terra para te dar uma vida, e vida em abundância. Não só vida, mas vida em abundância. Então não importa a situação que você está passando, nunca deixe essa essência perder no seu coração e na sua vida. Seja um adorador por excelência. O diabo não resiste, irmão, quando ele está passando por dias tão ruins e nós conseguimos abrir a nossa boca e adorar o Senhor. O inferno treme. O inferno treme quando a gente se levanta, muitas das vezes com tantos problemas, mas nós falamos, Senhor, eu te adoro, o Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é o meu Pai, eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. O inferno treme. Primeiro ponto, prisão. Segundo ponto, cárcere inferior. No versículo 24 diz assim: a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhe segurou os pés no tronco. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. O cárcere inferior era um lugar, não era só ali na prisão, vamos dizer assim, era um buraco do buraco na prisão. Era algo que eles nem imaginavam, quando parece que o negócio estava ruim, quando parece que eles foram presos, depois que eles receberam aqueles açoites, depois que eles estavam na prisão, mas não era só isso. Eles foram jogados, a palavra do Senhor diz, no cárcere inferior. Eles foram jogados ali no buraco do buraco. Muitas das vezes isso acontece, muitas das vezes conosco.
Sabe, não sei se com você já aconteceu, mas comigo já aconteceu tantas vezes. Às vezes a gente está passando por uma provação, uma dificuldade, aí parece que mal a gente acabou de passar por aquela provação, vem outra. Parece que mal a gente acabou de passar por essa provação, vem outra. Parece que mal a gente acabou de passar e vem outra. Assim como é na vida de Jó, assim como foi na vida de muitos da palavra do Senhor, assim como acontece com as nossas vidas. Pare e pensa como que estava o psicológico, como estava a cabeça deles. Tudo aquilo era por amor ao Senhor. Tudo aquilo é porque eles não estavam negando o nome do Senhor. Tudo aquilo é porque eles estavam resistindo a ser um adorador por excelência. E quantas das vezes isso acontece conosco? Né? Quantas vezes fala, Senhor, tenha misericórdia. Eu quero viver uns dias de paz. Sabe, mas exatamente como o Senhor fez com a vida de Jonas, exatamente como o Senhor fez com a vida de Paulo e Silas, o Senhor faz com a minha vida e faz com a tua vida. Os desertos que nós passamos não são para morar. O deserto não é moradia. O deserto é apenas uma passagem. Nós precisamos aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar com cada deserto que nós estamos passando. Sabe, ali Paulo e Silas estavam sendo aprovados. E quantas vezes nós estamos sendo aprovados diante do Senhor? Quantas vezes dói ser aprovado diante do Senhor? Quantas vezes é difícil, sabe? Mas nós não podemos perder a essência do verdadeiro cristão das nossas vidas. Eu sempre conto isso. Quando eu me converti, tinha 3 senhorinhas lá na igreja, onde eu me converti. E aquelas irmãs, eu não lembro delas com outros olhares, mas eu sempre lembro quando eu chegava na igreja, elas eram as mais sorridentes, as mais alegres. Uma já tinha uns 70 anos, a outra já tinha uns 60 e poucos, e elas eram as mais felizes. E às vezes chegava na igreja e as 3 estavam conversando, sorrindo, abraçando todo mundo, e eu era recém-convertida. E eu olhava para elas e eu pensava, meu Deus, por isso que eu quero servir Jesus. A gente não tem luta nenhuma quando serve Jesus. Eu olhava para elas e eu imaginava isso. E eu olhava para elas e falava, como é bom servir ao Senhor. Olha para você ver que alegria, que felicidade. E eu via que aquela alegria não vinha do mundo. Porque a alegria que vem do Senhor é uma alegria diferente. A alegria que o Senhor implanta sobre nossas vidas é uma alegria que o mundo não te dá, o carro não te dá, a casa não te dá, a roupa não te dá, o calçado não te dá, aquilo que você almeja comprar não te dá, mas a alegria que vem dele é uma alegria duradoura. É uma alegria duradoura. Até que depois de um tempo, eu fiquei sabendo o tanto de luta que as irmãs passavam. Depois de um tempo já na igreja. Eu fiquei sabendo tanto de lutas, e não era lutas de 1 ano e 2 anos, era lutas de 20 anos, era lutas de 30 anos. Eram irmãs que estavam passando uma batalha severa no casamento com o marido que não ia para a igreja com mais de 30 anos. Estou falando de luta. Não estou falando de balela, que muita gente passa qualquer provação, qualquer coisa, acha que está passando por um fim do mundo, uma luta, uma provação. Nós precisamos nesse tempo aprender a ser crentes mais resistentes. Crente cheio de mimimi. Qualquer coisa, está tudo muito difícil. Irmão, amadureça. Nós precisamos amadurecer. Paulo diz assim, eu queria vos dar comida, mas eu precisei te dar leite. Porque vós não está preparados para comer comida. Sabe, nós precisamos estar preparados. E eu comecei a olhar por aquela irmã, e aí eu comecei a entender, a hora que eu olhava para elas. Eu falava, Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor que pode implantar alegria, paz. É só o Senhor que pode dar aquilo que o mundo não pode dar. É só o Senhor que pode fazer que a vida esteja desmoronando. Mas não importa o que está acontecendo no exterior. O que importa é que o que está acontecendo no nosso interior. E se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer mal algum. E eu olhava para elas e elas entravam e saía da igreja, entrava e dia após dia, e até hoje. Eu acho que uma não vai porque ela se adoeceu e está Alzheimer? Acho que é Alzheimer que ela tem. E as outras 2 vão, é uma gracinha. Até hoje, senta as 2 lá no cantinho e você olha e cumprimenta elas do mesmo jeito.
Porque o Senhor se mantém fiel até o fim. Até o fim. Até o fim. O Senhor se mantém fiel. Segundo ponto, cárcere inferior. Então eles foram jogados ali, no cárcere inferior, num lugar onde muitas das vezes nós nunca pensamos que pode acontecer, né? Quando aquele negócio está ruim, o negócio fica mais ruim ainda. Foi aonde que eles estavam ali. E para piorar a situação, a Bíblia diz que amarraram os seus pés no tronco. Então eles estavam jogados ali na prisão, no cárcere inferior. E a palavra do Senhor diz aqui no terceiro ponto: estavam os seus pés amarrados no tronco. Amarraram os pés deles para que eles nem tivessem movimento, para não correr o risco não correr o risco deles saírem daquele lugar, não correr o risco deles querer avançar em algum carcereiro que estava ali, ou de acontecer alguma coisa, porque eles não poderiam sair daquela prisão. Meu querido, quando aparentemente parece que nós não vamos sair da prisão, às vezes Deus, como um bom estrategista, permite tantas coisas. Parece que nós não vamos sair daquele lugar, não vamos sair da prisão, e Deus foi permitindo para que a glória dele fosse maior através da vida de Paulo e Silas. E assim acontece com as nossas vidas. Quando parece que não tem mais solução, quando parece que não tem mais saída, quando parece que não vai acontecer, Deus fala: agora eu venho e coloco as coisas no lugar. Agora eu venho e mudo tudo, para que o nome dele seja engrandecido, e para que todos vejam que não foi a mão de homem, mas foi a mão do Senhor. Foi o braço forte do Senhor. Porque muitas vezes, sabe, Neemias é uma história bem real. A Bíblia diz que ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, da onde os seus pais, a cidade dos seus pais estavam assolados. A Bíblia diz que em tempo recorde, em 51 dias, ele reconstruiu, ele reergueu aquele muro. Mas o que é mais interessante, talvez e pouco falado, da história de Neemias, é que a palavra do Senhor diz que no final de todas as coisas, ele manteve o seu caráter. Lá no final. Se você ler o texto, lá no final, a Bíblia diz que ele manteve o seu caráter. Ele reconhecia que foi o Senhor. Ele reconhecia que quem abriu porta foi o Senhor, que quem fez foi o Senhor, que quem deu livramento, que quem trocou o coração do rei foi o Senhor, e quem levantou pessoas para ajudar foi o Senhor. Quantas vezes, no final de tudo, presta muita atenção naquilo que eu vou te dizer. Quantas pessoas pedem um carro para Deus: Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro porque o carro vai ajudar na obra, sabe? E quantas das vezes depois endurece o coração quando é preciso ajudar na obra? Quantas das vezes lá no final pessoas se perdem com o seu caráter? Quantas das vezes lá no final pessoas se perdem com o seu caráter? E Paulo e Silas não perderam o seu caráter até no fim, com os seus pés amarrados, lá no cárcere inferior. Irmão, se eles tivessem ficado quietinho ali, com a boca fechada, sem falar nada, talvez eles já estariam engrandecendo o nome do Senhor. Porque nós não podemos imaginar como que é uma pessoa estar na prisão, machucado, torturados. Talvez estava frio, com fome, amarrado os seus pés no tronco, não só na prisão, mas no cárcere inferior. A gente não consegue imaginar o lugar e a situação que eles estavam passando. Mas a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Imagina, já era ali perto da meia-noite. Talvez eles tinham passado o dia todo sobre tortura, sobre angústia, né? E não era só tortura física, mas tortura mental, angústia. Talvez eles estavam ali tão cansados mentalmente, e tão cansados no corpo. Talvez eles estavam ali com o espírito abatido. Mas eles se lembraram que tem um Deus grande no céu, que jamais iriam abandonar.
E a Bíblia diz que era perto da meia-noite. Não tem hora específica certinha que eles falam. Mas vamos supor que era umas 11 e pouco da noite. Hora do sono. Hora que talvez eles estavam ali, que eles poderiam tentar dormir, se é que iriam dormir de tanta dor, de tanta angústia, de tanta dor física que eles estavam passando. Mas a Bíblia diz que era perto da meia-noite, e Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eu não sei que louvor que eles estavam cantando, eu não consigo imaginar o louvor que eles estavam cantando ao Senhor naquele momento, mas aquele louvor atingiu o céu. Aquele louvor passou do teto daquela prisão. Aquele louvor atingiu o Santo dos Santos. Aquele louvor chamou a atenção de Deus. Aquela essência de adoração que estava gravada no coração deles subiu até o trono do Senhor. Não era apenas uma oração e também não era apenas um louvor. Sabe, eles tinham a essência de adoração. Eles tinham a essência de adorador. E quando nós temos a essência de adorador, meu querido, sabe, quanto mais oração, mais poder. Só que quando nós temos a essência de adoração, nós podemos orar 10 minutos por dia, mas o nosso louvor rasga o céu. Quando nós temos a essência de verdadeiros adoradores, nós dobramos os joelhos e falamos Pai, e o Senhor abre os céus. E o Senhor abre os céus. A Bíblia diz que os outros presos que estavam naquele lugar começou a ouvir aquela adoração. Os outros presos que estavam naquele lugar começou a ouvir aquela adoração, começou a ouvir aquela oração. E o quarto ponto, perto da meia-noite. Perto da meia-noite tantas coisas acontecem. Perto da meia-noite o Senhor vira uma chave nas nossas vidas. A Bíblia diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira. O teu choro, o meu choro pode durar até a meia-noite, mas quando o relógio virar, guarda isso no teu coração. Isso não sou eu que estou te falando, mas isso é a palavra do Senhor que tem garantia para a tua vida e para a minha vida. Quando o relógio virar, quando o relógio zerar, e quando o relógio sair da meia-noite e pular para meia-noite a alegria do Senhor vem pela manhã. A alegria do Senhor vem pela manhã. E não se fala quanto tempo eles estavam ali adorando ao Senhor, mas eu acredito que eles ultrapassou a meia-noite. Eu acredito que aqueles louvores, aquela adoração foi se estendendo, e se estendendo, e se estendendo, e se estendendo, até que diz no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões, de todos. A Bíblia diz que, de repente, e eu quero profetizar sobre a sua vida, o de repente do Senhor vai acontecer. O de repente do Senhor acontece. Fique preparado, porque o de repente do Senhor acontece. A Bíblia diz que era perto da meia-noite, e que eles estendiam orando, engrandecendo, louvando e exaltando e cantando o hino do Senhor. E a Bíblia diz que de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces daquele lugar se moveram. E eu comecei a ler essa passagem e falei, Senhor, o Senhor é aquele que move alicerces. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, poderia estar escrito aqui, ó, e as paredes começaram a se abalar, mas mais difícil que abalar uma parede é abalar um alicerce. O Senhor está dizendo, quanto maior o seu problema, lembre-se disso, aquilo que nós aprendemos
lá atrás, aquilo que nós aprendemos quando nós aceitamos o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida, quanto maior o seu problema, quanto maior a sua aprovação, maior vai ser a glória do Senhor, maior vai ser o milagre que o Senhor vai fazer, maior vai ser aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. A única coisa que o Senhor fala comigo e com você nessa noite: não perca a essência de ser um adorador por excelência. Não deixe que as lutas, os problemas, as aflições, o dia mau, a angústia, a tristeza, tire a essência de um verdadeiro adorador da sua vida. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus é poderoso para mover alicerces. A Bíblia diz que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões, para a gente viver o extraordinário de Deus. Sabe, muitas das vezes nós precisamos parar um pouquinho de pedir tanto, de implorar tanto para o Senhor, mas de voltar a ser um verdadeiro adorador. Sabe, muitas das vezes nós precisamos aprender a dar um brequinho naquilo que nós estamos pedindo, e começar a adorar. Senhor, obrigada, Tu és grande, Tu és fiel, Tu és poderoso. E as prisões vão ser soltas. A Bíblia diz, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. O poder da adoração é tão profundo, é tão grande, é tão profético, que a Bíblia diz aqui, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Não vai ser solta só da tua vida, mas vai ter solta da tua casa, solta da tua família, solta dos teus filhos, solta do teu pai, solta da tua mãe, solta da tua parentela, de tudo aquilo que tem prendido a tua família. Quando nós temos essa essência de adorador, o Senhor solta as prisões, o Senhor derruba os alicerces, o Senhor é poderoso para fazer algo extraordinário na nossa vida. Quando nós temos essa essência de adoração no nosso coração, quando nós temos essa essência de ser verdadeiros adoradores, aqueles que não importam o que está acontecendo, porque nós não andamos por aquilo que acontece nesse ambiente, mas nós andamos por aquilo que acontece dentro do nosso coração. E se o Senhor está conosco, nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Todos, não ficou nenhum ali amarrado, não ficou nenhuma porta daquela prisão fechada. Todas as portas que estavam fechadas sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que vão se abrir todas as portas que estavam fechadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre alguém que você estava orando já fazia um tempo. Todas as portas vão se abrir. Todas as portas vão se abrir. Em nome de Jesus. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Imagina a cena, a hora que aquele carcereiro abriu os olhos. Imagina a cena, a hora que ele acordou daquele sono, porque ele estava ali para guardar todos os presos, inclusive Paulo e Silas estavam na prisão. Ele estava ali e ele estava muito bem ordenado, que não era para deixar nenhum escapar. Ele estava muito bem ordenado o que era para acontecer. Ele estava muito bem ordenado que era para jogar no cárcere inferior, no lugar que talvez não teria possibilidade nenhuma dele sair. Ele estava ordenado que era para amarrar os pés deles no tronco, para não ter possibilidade nenhuma para sair. Mas ele esqueceu o Deus que Paulo e Silas serviam. Ele se esqueceu desse detalhe. Imagina o desespero dele. E diz aqui, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse, senhores, que o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e salvará tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e salvará tu e tua casa. A essência
de adoração, a essência de ser um verdadeiro adorador, atingiu todos que estavam naquele lugar, atingiu todos os presos que estavam naquele lugar, atingiu o carcereiro que estava naquele lugar. O carcereiro olhou para ele e disse assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe, a essência de adoração vai atingir as pessoas que estão no nosso redor. A maior pregação, presta atenção nisso que eu vou te dizer. A maior pregação é o nosso testemunho, é o nosso estilo de vida. A maior pregação é quando as pessoas olham para nós e falam: eu quero o Deus que ele serve. Eu desejo viver aquilo que ele vive. Eu desejo ter essa verdadeira essência de adoração. Eu desejo ter essa alegria na minha vida. As pessoas não precisam conhecer e não precisam saber das provações, das dificuldades que nós passamos. Nós estamos vivendo numa geração que quer se passar por ser tanto coitadinhos. Oh, meu querido, Paulo e Silas podia estar ali e estava cheio de preso ali. E estava cheio de presos ali, presta atenção no que eu vou te dizer, que era merecido estar ali. Os outros presos que estavam naquele lugar, estavam ali não porque aconteceram injustamente, eles estavam ali justamente, eles fizeram por merecer por estar ali. E Paulo e Silas poderiam estar ali reclamando e murmurando para os outros, dizendo: nós não, nós fomos presos injustamente, nós não merecíamos estar aqui. Eles poderiam até dizer assim: o Senhor vai nos livrar daqui, mas nós não merecíamos estar aqui. Sabe por quê? Porque nós não fizemos nada, nós apenas fomos lá e expulsamos o demônio em nome de Jesus. Eles não precisariam, poderiam ficar ali conversando, se justificando, tentando dormir. Sabe, como nós vemos numa geração hoje, pessoas querendo dar um de coitadinho. Não, mas por que comigo? Olha para você ver, olha, por que Deus está permitindo isso comigo, irmão? Por que eu estou passando essa luta, sendo que eu sirvo ao Senhor, sendo que eu participo das programações da igreja? Mas por que Deus está permitindo comigo? Meu querido, enquanto a gente não sair desse lugar de murmuração, os milagres do Senhor não vão acontecer sobre as nossas vidas. Aquele terremoto só aconteceu, os alicerces só foram abalados, porque eles tinham a essência de adorador dentro do coração. Porque em momento nenhum passou no coração deles de murmurar, em momentos nenhum passou no coração deles de reclamar, em momento nenhum passou no coração deles, sabe, que Deus não ia fazer alguma coisa por eles, mas não, eles tinham no seu coração a essência de um adorador, e porque eles tinham no seu coração a essência de um adorador, Deus fez algo extraordinário. Não deixe que o inimigo roube dentro de você. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Aquieta a tua alma e o teu coração. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Assim como amanheceu. Assim como amanheceu. Assim como eles estavam orando e adorando. E era perto da meia-noite. E amanheceu. E assim como o Senhor tinha a promessa estabelecida sobre a vida deles, que o choro poderia durar uma noite, mas de manhã viria uma alegria sobrenatural sobre a vida deles. Assim como aquela promessa estava estabelecida sobre a vida dele, a promessa do Senhor também estabelecida sobre a minha vida e para a tua vida. Por isso eu quero profetizar sobre a tua vida que vai amanhecer. Dias melhores virão. Vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Mas não deixe que o inimigo roube nesses dias. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não deixe que o inimigo roube através de opressões, de tristeza, de aflições, ou a tua essência de ser um verdadeiro adorador. Não queira ficar espalhando para todo mundo a situação que você está passando. Não queira ficar espalhando para o teu irmão. Chegar na igreja, ou chegar no teu trabalho, ou chegar onde que for, ficar reclamando. Sabe, tem pessoas certas que você pode sentar e conversar e se abrir o coração. Não fique se abrindo o seu coração e reclamando para todo mundo. E falando no teu trabalho, e falando na igreja, falando onde que você passa. Tem pessoas que a gente não pode encostar perto, que está falando de todas as dificuldades que está passando. Eu fico imaginando o Senhor no céu, olhando tudo aquilo.
Meu querido, tem coisa que é para a gente e Deus. E tem coisa que Deus escolhe algumas pessoas nessa terra para que a gente possa compartilhar. Eu fiquei um bom tempo lá na igreja, alguns meses. E eu só soube da história dessas senhorinhas que ela ficava na igreja. Porque depois de um bom tempo, uma pessoa me contou. E foi muito bom eu saber daquilo. Mas não foi pela boca delas, não. Não foi que elas chegaram em mim e falaram: irmão, eu passo uma luta com meu marido. Eu passo uma situação tão difícil. Faz 30 anos que eu luto para o meu marido vir na igreja, alcoólatra, não vem na igreja. E você pensa que ela perdia um culto porque o marido não vinha na igreja? Pensa que ela ficava em casa porque o marido não vinha na igreja? Pensa que ela ficava reclamando para as irmãs que ela estava passando por essa provação? Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas batalhas. Deus sabe de tudo que a gente passa. Tudo, tudo, tudo. Tudo está registrado no céu. Tudo está registrado no céu. Deus viu tudo que você passou para chegar até aqui. Deus viu tudo. A tua luta, a tua força. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não fique pensando que Deus não está vendo a tua luta, a tua tribulação, a tua aflição. Pastora, parece que Deus não está me vendo. Deus está te vendo sim. Para de ser mimimi. Para de ficar reclamando. Deus está te vendo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Nada passa despercebido. Tudo está escrito no céu. Tudo. Tudo está escrito. Mas quando nós não perdemos a essência de ser um verdadeiro adorador, a dupla honra do Senhor se estabelece sobre a nossa vida. Ali houve dupla honra sobre a vida de Paulo e Silas. Deus só não curou, como Deus restituiu, como Deus libertou, fisicamente, emocionalmente, e as pessoas viram a grandeza do Senhor. Fique sobre os seus pés. Feche seus olhos. Talvez nós tenhamos vivido dias tão corridos, tão acelerados. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não abreviasse os dias, nem os escolhidos seriam salvos. Nem os escolhidos seriam salvos. E talvez faz algum tempo que você não abre a sua boca para adorar o Senhor. Talvez já faz algum tempo que você não abre a sua boca para dizer: Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor tem sido tão bom comigo, com a minha casa, com a minha família. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem feito tantas coisas lindas. Nós precisamos começar a enxergar a grandeza do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos começar a enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem feito, seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas. Agora nós vamos cantar um louvor. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, você pode cantar esse louvor, você pode adorar o Senhor. Você tem alguns minutinhos para você adorar e dizer: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Diga palavras de amor a Ele. Diga: Senhor, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Tu és tão lindo. Não há outro como o Senhor. Ah, Jesus, Tu és tão maravilhoso, Pai. Quero dar o melhor de mim. Cante esse louvor ao Senhor. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não quero me importar com o que vai acontecer. Eu só quero exaltar
volta. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Diga! Quero ser bem mais do que já sou, do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Declare bem forte, eu não quero. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, com o que vai acontecer. Eu não quero me calar. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não quero me calar, não posso. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Diga, eu não quero me importar. Eu não quero me importar com o que vai acontecer. Eu não quero me calar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Declare um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Declare bem forte, um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Ah, Jesus. Diga isso ao Senhor. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu não quero me exaltar. Eu não quero me exaltar. Tu és a razão. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Eu não posso me calar. Tem adoração. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
Senhor mais uma vez. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Sim, Senhor. Às vezes nós queremos, Senhor, ser excelente em tantas coisas, mas nessa noite, ó Pai, nós queremos ser excelente em ser verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Senhor e não importa o que aconteça, nós adoramos o Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Nós adoramos o Senhor, ó Pai, porque essa é a nossa essência. Nós adoramos o Senhor porque isso um dia foi plantado dentro de nós. O Senhor plantou e não só plantou. Nesse tempo o Senhor procura por verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E que nessa semana, ó Pai, a gente seja verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que saibam, ó Pai, abrir o coração e dizer: Senhor, eu amo ao Senhor. Tu és tão grande, Tu és tão bom, Tu és tão fiel, Tu és tão misericordioso. A Tua graça nos basta todos os dias. Oh Deus, quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta. Tu és o nosso maior tesouro nessa terra, Pai. Tu és o nosso maior tesouro nessa terra. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por implantar esse desejo no nosso coração. E não importa o que há de vir ou o que passou, nós somos um adorador por excelência. Diga isso ao Senhor. O que vai acontecer? Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Erga sua voz. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Diga isso pro Senhor. Por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Um adorador Por excelência, um adorador por excelência, um adorador. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, amém? Aleluia.